Aplauda Jesus, amém? Aleluia. Queridos, abra comigo a palavra do Senhor, que está no livro do Apocalipse, capítulo 3. Livro da revelação de Jesus Cristo, Apocalipse, capítulo de número 3. Quero ler com você a partir do versículo de número 14, para a glória de Jesus. Apocalipse, capítulo de número 3. E o versículo de número 14, para a glória de Deus. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-te este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha e a sua nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Coloque a mão sobre o seu coração e feche os seus olhos. Eu sinto tanto a presença de Deus aqui nessa noite. Sinto tanta presença do Espírito aqui. É tão bom reunir na casa do Senhor e cantar louvores ao nome do Altíssimo. Aleluia, Jesus. Obrigado pelo teu poder, Senhor. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados,
Os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está. E nós celebramos a Tua presença aqui, Senhor. Nós podemos sentir a Tua graça pairando sobre as nossas vidas, e é por isso que nós abrimos o nosso coração a Ti nessa noite. E te damos a honra devida ao Teu santo nome. Seja engrandecido, seja entronizado, Deus. Porque enquanto uns confiam em cavalos, outros em carros, nós gloriamos no nome do Deus Altíssimo. Somos o povo mais feliz da terra, porque temos o Deus poderoso ao nosso lado. E nós celebramos nessa noite a Tua presença no nosso meio. Seja bem-vindo. Toma de primazia, faça aquilo que o Senhor quiser no nosso meio. Fala conosco aquilo que precisamos ouvir para que a nossa alma tenha vida. E em nome de Jesus, não nos deixe sair por aquelas portas sem termos um encontro real, sincero, profundo e verdadeiro com o Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Quem pode aplaudir o nome do Senhor? Aleluia. Queridos, eu acredito que não existe nenhuma dúvida quanto à autoria do livro do Apocalipse. João, o discípulo do amor, aquele que reclinava a cabeça sobre o peito de Jesus, ele recebe essa revelação daquilo que em breve deveria acontecer e das coisas que Jesus queria ensinar à sua igreja e tratar no seu povo. É interessante nós observarmos que quanto mais próximo de Jesus alguém é, mais experiência com Jesus essa pessoa tem. Porque quando Jesus ele está pregando, existem multidões em volta de Jesus. Mas você vai perceber que apenas aqueles que são discípulos, aqueles que são mais chegados, aqueles que são íntimos, que no caso da Bíblia o único é João, você vai perceber que a eles foi dado poder, autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Os três mais chegados, Jesus os convida em Mateus 17, somente os três, para ver a transfiguração de Jesus. Mas o Apocalipse, a revelação, ela é dada apenas àquele que é íntimo de Jesus. Deus é Deus de relacionamentos. Deus é Deus de proximidade. E Deus ele tem prazer em comunhão com os seus filhos e com a sua igreja. E quando João ele recebe as revelações que Jesus quer passar para o seu povo, ele vai direcionar 7 igrejas que estão na Ásia. Ele vai dizer para a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Sardes e por último Laodiceia. Cada igreja recebe uma apresentação de Jesus, cada igreja é tratado no seu problema, cada igreja tem a sua correção, mas todas elas têm uma promessa. Porque se Deus ele tem prazer em algo, é de recompensar o seu povo pelo esforço de estar próximo e de andar nos caminhos dele. Então não é porque você é bom, não é porque você é bonitinho, mas é porque Deus tem misericórdia e graça sobre a vida do povo dele.
Cada igreja do Apocalipse, ela recebe uma carta para tratar de problemas contextuais de sua época, mas escatologicamente, cada igreja do Apocalipse representa um período da igreja na terra. A igreja de Éfeso, ela representa a igreja apostólica, do ano 30 ao ano 100 depois de Cristo. A segunda, Esmirna, representa a igreja perseguida e a igreja dos mártires, que vai de 100 depois de Cristo até 312 depois de Cristo. A terceira igreja é a de Pérgamo, e ela representa a igreja que se uniu ao Estado. Ela vai de 313 a 590. A quarta igreja é a igreja de Tiatira, e ela representa a igreja da Idade Média, corrupta e idólatra. Ela vai de 590 até 1517, ano da Reforma Protestante. A quinta é a igreja de Sardes, representa justamente a igreja da Reforma, que vai de 1517 até 1730. A sexta, a igreja de Filadélfia, representa a igreja missionária de 1730 a 1900. A sétima e última, a igreja de Laodiceia, representa a igreja apóstata, e ela vai de 1900 até a volta de Jesus. Todas essas igrejas, e se você acompanhar a história de cada período, você vai perceber que aconteceu exatamente dessa forma. Porque além de serem igrejas para tratar problemas locais, elas também eram profecias para tempos vindouros. Hoje, o Senhor nos faz mergulhar na história da igreja de Laodiceia, e eu queria ter muito tempo para que a gente tivesse um estudo bem aprofundado, mas eu quero destacar algumas coisas nessa noite, alguns exemplos nessa noite, que Deus não deseja que sejamos, algumas situações que Deus não quer que cheguemos, porque nós somos a igreja do século 21, somos a igreja do hoje, e precisamos deixar legados para as nossas gerações. E se existe algo que o sábio ele entende, é aprender com o erro dos outros. Então hoje, a palavra de Jesus, ela é muito mais de alerta e de cuidado para nós, do que propriamente uma correção, uma exortação. Porém, se essa palavra mexer com você, e se você numa autoanálise disser, eu preciso me arrepender, faça isso, porque o tempo está próximo, Cristo está voltando, e a igreja precisa andar em conformidade com o Evangelho de Jesus Cristo. O texto começa dizendo, estas coisas diz o soberano, o princípio da criação. Se você estudar a história de Laodiceia, você vai perceber que ela é uma cidade no meio de duas, Hierápolis e Colossos. Laodiceia não tinha fonte própria de água, e todas as cartas a essas igrejas, Deus vai diretamente no contexto em que eles estão vivendo. Então quando Jesus, ele vai dizer para essa igreja, estas coisas diz o soberano,
o princípio da criação, ele já está falando de algo que não existe na cidade, e algo que a igreja de Laodiceia deixou de se alimentar: a fonte. Jesus está dizendo no termo original: estas coisas diz o Amém, o soberano e o princípio da criação, ou seja, a fonte de todas as coisas. E se existe algo que a igreja precisa entender nos dias de hoje e nessa época também, é que não existe igreja sem a sua fonte. Não existe vida no templo, não existe vida na igreja, se ela não for alimentada pela fonte que é Jesus. E se eu e você estamos aqui nessa noite, é porque Jesus está dizendo: eu sou a fonte que mata a sede, eu sou a fonte que mata a fome, eu sou Deus que supre as suas necessidades. Fora de mim não tem vida. O Evangelho de João, no capítulo 15, vai dizer que nós somos os ramos, Ele é a videira verdadeira, e sem Ele não podemos fazer nada, porque se a fonte principal não se fizer presente, somos meros galhos jogados à própria sorte. É por isso que, se você está aqui nessa noite, é porque você tem se alimentado dessa fonte. Se você está persistindo até o dia de hoje, não é porque você está andando pelas suas forças, é porque a fonte tem te sustentado. Se você chegou até aqui, é porque está dando água para você, Ele está dando comida para você, Ele está te sustentando. Como Isaías fala: eu sou o Senhor que te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudo. Você está aqui por causa dEle, a fonte inesgotável que é Jesus Cristo de Nazaré. Quem está alimentando dessa fonte, começa a adorar Ele aí, vai. Quem está se alimentando dessa fonte, começa a dar glória, porque é impossível se alimentar dela e ficar inerte ao que está acontecendo. Deus está movendo na sua vida, Ele é a fonte da vida eterna. Aleluia. Não existe vida fora da fonte. E aí Jesus vai dizer para eles: conheço as tuas obras. Deus sabe tudo o que nós fazemos. O texto original significa: eu sei de absolutamente tudo. E todas as coisas um dia ficarão nuas e patentes diante daquele quem devemos dar conta, prestar conta. Ele sabe da igreja, Ele sabe da dificuldade, Ele sabe dos problemas, Ele sabe daquilo que é ponto positivo, Ele também sabe daquilo que é ponto negativo. E Ele está dizendo: ei, eu sei de tudo ao teu respeito. E eu quero dizer para você que nessa noite, você pode ter sentado no lugar mais improvável, você pode ter chegado depois do louvor, você pode ter sentado no lugar mais distante para dizer: acabou o culto, eu vou embora, porque eu não quero que ninguém saiba de nada de mim. E ninguém precisa saber mesmo. Ele sabe de tudo, Ele conhece tudo, Ele sabe a tua história, e Ele sabe aonde Ele precisa tocar hoje. É por isso que nós cantamos antes da palavra que os feridos de alma serão curados, e aqueles enfermos e oprimidos serão tocados pelo Espírito Santo de Deus. Ele sabe tudo o que você precisa, e eu profetizo que você não sai por aquela porta sem antes precisar ser tocado pelo Mestre da sua vida e pelo Redentor da sua história. Oh glória! Ele sabe de tudo que acontece na cidade e que acontece dentro da igreja. Aí Ele vai dizer: vocês
não são quente e não são frio. Vocês são morno. Laodiceia está no meio de duas cidades, Hierápolis e Colossos. Hierápolis é conhecida pelas suas águas termais, águas quentes. Colossos, conhecida pela sua água fria. Enquanto Hierápolis tinha o domínio das águas quentes, Colossos era conhecida pelas suas águas frias. As águas de Hierápolis eram usadas como meio medicinal para curar pessoas, enquanto as águas frias de Colossos era perfeita para matar a sede dos viajantes. Laodiceia não tem fonte. Ela precisa canalizar água dessas cidades para abastecer a sua própria cidade. Mas quando a água chega a Laodiceia, ela tem uma mistura de temperatura, porque aqui era quente, esfria, mas fica morna. Aqui era fria, esquenta e fica morna também. De modo que tomar água em Laodiceia causava ânsia de vômito. Tomar a água morna de Laodiceia fazia o ser humano vomitar. Não era possível tomar água dessa cidade sem que ela fosse devidamente tratada. Aí Deus pega o contexto de Laodiceia e diz: a água que vocês não podem beber porque vocês vomitam, é o mesmo sentimento que eu tenho ao olhar para vocês. Me dá ânsia de vômito, porque vocês estão misturados com as coisas deste mundo. Hierápolis, Colossos, era de longe cidades que tinham boas águas. Laodiceia era conhecida pela sua riqueza, era rota comercial, tinha dinheiro. A Laodiceia tinha colírio para os olhos, um centro de oftalmologia da época, que dava creme para os olhos para tratar problemas dos olhos. Laodiceia também tinha uma lã negra, que tecia finíssimos tecidos, belíssimos tecidos. Ela tinha dinheiro, ela tinha prosperidade, ela tinha a lã negra, ela tinha o colírio para os olhos, mas ela não podia se alegrar na água, na fonte, porque ela não tinha como beber dessa água. Deus não quer uma igreja misturada com o mundo. Deus não quer um povo que ande na direção do sistema mundano. Deus não quer um povo que se ajoelha diante dos decretos de Satanás. O dinheiro não pode ter o seu senhor. Satanás não pode ser o seu discípulo ou o seu discipulador. Tiago capítulo 4 versículo 4 vai dizer: quem decide ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Estava tudo bem para eles. O texto vai dizer: nós não temos falta de nada, porque a fonte não estava dentro da igreja,
Jesus estava do lado de fora dessa igreja. Jesus estava do lado de fora da porta. Essa igreja não tinha fonte, essa igreja não tinha o dono dela. Ele estava do lado de fora, então estava tudo bem. Porque se o diabo é o discipulador, a gente aprende que está tudo bem, e a gente acostuma a viver aquilo. Mas quando Jesus é o nosso discipulador, quando Ele é o dono da nossa história, a gente não consegue ficar sem conhecer Ele dia após dia. A gente conhece Ele um pouco hoje, mas amanhã a gente quer mais. A gente conhece da sua palavra um pouco hoje, mas amanhã a gente quer mais. Sabe por quê? Porque quando a fonte está presente, ela é inesgotável. Não tá bom, o bom é o inimigo do melhor. Deixa eu dizer uma coisa para você: enquanto Jesus estiver fora, você vai dizer, tá tudo bem, tá tudo sob controle, porque o diabo está te trazendo aqui, aonde ele quer. Mas quando Jesus se tornar o seu discipulador, o seu Senhor, você vai dizer, eu quero é mais, eu não me contento com o que tenho, eu desejo mais dele. E foi isso que Moisés fez. Porque Moisés viu milagre, restauração. Ele viu o povo saindo do Egito com mão forte e braço estendido. Ele viu maná descer do céu. Ele viu água brotar da rocha. Mas chegou um momento que ele disse, eu não me contento com isso, eu quero mais de Deus. Senhor, eu quero ver a tua face. Deus não quer um povo misturado com o mundo. Sabe por que a gente não tem palavra de confronto dentro das nossas igrejas? E eu estou falando isso, não estou dizendo de placa de denominação, eu estou falando no contexto geral. E eu vou falar, eu vou dizer o que Deus mandou dizer. Sabe por que a gente não tem palavra de correção dentro da igreja cristã, no universo, no mundo? É porque tem pastores que têm medo de perder as suas ovelhas. Tem gente que tem medo. Eu não vou pregar sobre correção não, porque o povo não gosta. Aí o povo sai, a igreja fica vazia. Jesus estava dando correção para todas essas igrejas. E era como se Jesus estivesse dizendo, ei, apruma, conserta, eu te quero no céu. Deixa eu dizer uma coisa, pastor que não corrige não te quer salvo. Pastor que não prega a verdade não quer ver você no céu. Não existe quantidade para o reino, mas existe qualidade no reino de Deus. E eu quero profetizar sobre a minha e sobre a tua vida. Nós, quando ouvirmos uma palavra de correção, vamos abraçar ela com todas as nossas forças. Sabe por quê? A Bíblia diz no texto que nós lemos, eu corrijo a quantos amo. Sê zeloso e arrepende-te, eu te quero no céu. Você acha que Deus está falando uma palavra dessa para envergonhar a igreja? Não, Ele está dizendo para nós despertarmos, nos movermos. Eu não quero uma igreja morna. Eu não quero uma igreja que se mistura. Mas eu quero fazer parte da igreja invisível. Aquela igreja de Jesus que vai morar no céu. Eu não quero me misturar. Paulo vai dizer isso em Romanos capítulo 12, versículo 2. Não tomem o padrão desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe o que eu estou percebendo nesses últimos dias? A igreja de Laodiceia era uma igreja apóstata. Ela não sabia da sua realidade. Para ela estava tudo bem. E aí sabe o que acontece?
Deus começa a trabalhar e a mexer aonde o povo tinha mais dificuldade, aonde o povo estava mais errando. E se eu olho para a minha geração hoje, gente, crente fazendo dancinha na internet com música secular. Crentes ouvindo lives e canções de cantores seculares. Eu vou falar, eu não tenho medo, eu não estou nem aí para popularidade. Gente que decidiu no seu coração ter apenas uma placa, eu sou crente, mas na verdade não é nada de convertido. Porque a sua vida não mostra que ele é convertido, as suas atitudes não mostram que ele é convertido. Jesus está dizendo para essa igreja: eu conheço as suas obras, e para mim você é tão morna que me dá vontade de te vomitar. E é isso que Deus tem acerca de pessoas que se misturam com o mundo: vontade de vomitar. Queridos, perdoe-me pela palavra dura dessa noite. Essa madrugada eu tive um sonho perturbador com o inferno. E eu sei que esse sonho perturbador é porque Deus me levantou para falar a verdade. Eu não tenho medo de falar a verdade, eu vou falar. Deus não tem compromisso com quem é morno. Gente que se mistura com as coisas desse mundo. Não. Você não nasceu para ser igual ao mundo, você nasceu para ser cidadão do céu. Ele derramou o sangue dele na cruz por você. Não foi para você se parecer com os ímpios lá fora, mas foi para você se parecer com um santo que vai morar no céu. E santo que vai morar no céu fala das coisas do céu, ouve das coisas do céu, vive as coisas do céu, prega a palavra do céu e anda no caminho do Senhor do céu. Jesus vai dizer isso: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma luz debaixo de uma cama, mas a coloca em lugar apropriado para dar luz a todos os que estão na casa. Nós somos luz. E eu quero dizer para você, meu filho, a partir de hoje, em nome de Jesus, seu palavreado é outro. A sua maneira de andar e de se portar é outra. As músicas que você vai ouvir a partir de hoje serão outras para a glória de Deus. As suas atitudes vão glorificar a Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 14. Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. Que sociedade há entre a justiça e a iniquidade? Que união da luz com as trevas? Que consenso entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Porque nós somos filhos do Deus vivente. Somos filhos do Deus vivente. Como Ele próprio disse: serei o seu Deus, andarei no seu meio. Não podemos nos misturar com o mundo. E aí Jesus vai dizer para essa igreja:
vocês são água morna. Mas eu preciso entender que nem tudo está perdido. Portanto, se vocês são ricos, se vocês compram lã, produzem lã de boa qualidade e colírio para os olhos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês precisam primeiro entender que vocês precisam comprar ouro refinado de mim. Sabe qual é a verdadeira riqueza de um crente? É quando ele mergulha na verdadeira essência da vida, que é a palavra de Deus. O Salmo 19 vai dizer: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode ir na loja mais cara, no lugar mais fino, chega lá e pergunta: vocês têm espada do Espírito aí? Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de 2 gumes, penetra nas juntas e medulas, a ponto de dividir alma e espírito. É a palavra de Deus, é a coisa mais rica e mais preciosa que um homem pode abraçar. A igreja de Laodiceia não vivia pela palavra, porque se ela vivesse pela palavra, o dono dela estava dentro dela. Mas se eu e você, nós andamos pela palavra, pode passar o céu, a terra, mas as palavras dele não hão de passar na minha e na sua vida. Elas se cumprirão, queira o inferno ou não. Se você anda pela palavra, nada pode te parar. Se você vive pela palavra, nada pode fazer você retroceder. É por isso que Deus está dizendo: compre ouro refinado de mim, a minha palavra é poderosa. Segundo, compre roupas brancas de mim, para você tampar a sua nudez. Sabe o que é isso? Santificação. Deus quer uma igreja santa. É tão interessante que quando o noivo fechava um contrato de casamento com a noiva, ela tinha que colocar um véu branco, representando a santificação da igreja, mas é a preparação para o dia do casamento. Enquanto nós estamos aqui, Deus está dizendo: compre de mim roupas brancas, vestes brancas, santificação. Deixa eu te dizer uma coisa: larga de ser um crente morno, deixa de ser um crente que fica apenas estagnado, ande em santificação para com Deus. Hebreus capítulo 12 versículo 14: sem santificação ninguém verá a Deus. Terceiro, compre colírio para os seus olhos. A pior cegueira que pode existir é a cegueira espiritual. E esse povo estava cego,
Esse povo deixou de ver as coisas espirituais para ver as coisas físicas, e Deus não nos chamou para ver coisas físicas. Gente, nós vivemos numa geração de igrejas que a gente precisa tocar em alguma coisa para receber milagre. A gente precisa ver alguma coisa para acrescentar fé no nosso coração. É pedaço de pano, é sal, é rosa, é vassoura, é rodo. A igreja do misticismo, do paganismo, que precisa ter alguma coisa para acreditar no milagre. Jesus disse: não, se vocês crerem, vocês verão. Se vocês acreditarem, se tiverem fé como um grão de mostarda, vocês verão milagres. Sabe por quê? Deus não nos chamou para andar por vista, Ele nos chamou para andar por fé. A igreja precisa se mover por fé. Aleluia. Aí Jesus vai dizer: eu repreendo e disciplino todos quanto eu amo. Eu não sei se a igreja de Laodiceia se corrigiu, mas eu sei que no tempo chamado hoje, eu posso escolher: eu não quero ser igreja de Laodiceia. Eu posso olhar para esse povo e dizer: eu não quero ser a igreja da vergonha, da nudez. Eu não quero ser apenas a igreja que é próspera, que é rica, mas eu preciso ser a igreja que ama a riqueza da palavra, que se veste em santificação e que tem a sua visão espiritual para o reino de Deus. Como para toda igreja, Jesus ele vai dizer: aquele que vencer, eu darei a oportunidade de sentar comigo no meu trono. Mas antes, Jesus vai falar para essa igreja: eu estou à porta e bato. Quem bate na porta está do lado de fora. Note, Jesus ele não abre a porta, ele bate. Quem ouvir e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Comunhão, intimidade, relacionamento. Pode ter pão, pode ter vinho, mas se não tem Jesus, não tem nada. Pode ter pão, pode ter vinho, mas se não tiver a presença do Espírito Santo, não tem nada. É por isso que hoje nós vamos cear. E hoje nós vamos ministrar a ceia do Senhor, entendendo que a porta do nosso coração está aberta para que Jesus entre e governe a nossa história. Eu termino dizendo, Lucas capítulo 24, 2 discípulos foram para Emaús, porque esperavam um Jesus político
que restaurasse a sorte de Israel. Eles enterraram as suas promessas, as suas convicções, todas com Jesus. Mesmo a notícia de que Jesus havia ressuscitado não foi suficiente para aquecer o coração daqueles discípulos. Mas enquanto eles iam entristecidos para Emaús, a fonte da vida encontrou eles no caminho. Pregou a riqueza de sua palavra. E quando eles chegaram em Emaús, Jesus entrou para dentro da casa, porque a palavra bateu tanto na porta que ela foi aberta para que Jesus entrasse e falasse mais. No momento de partir o pão, quem partiu o pão foi Jesus. E na cultura judaica, só partia o pão quem era o dono da casa. E o entendimento é que aqueles discípulos entenderam tanto o propósito, abriram a porta para que Jesus entrasse, que eles já não eram mais donos de suas próprias histórias, mas Jesus se tornou o dono da casa. E a Bíblia diz que quando ele partiu o pão e se tornou o dono da casa, os olhos deles se abriram. Eles reconheceram: não nos ardia a palavra enquanto ele ministrava no nosso coração pelo caminho. Vamos voltar agora para Jerusalém, para o lugar da promessa, o lugar aonde nós não deveríamos ter saído. Vamos voltar agora. E é isso que acontece quando eu e você abrimos a porta para Jesus. As nossas escamas espirituais caem por terra. A nossa atitude é ir para o lugar da promessa, aonde Jesus falou e disse: não saiam de Jerusalém, até que do alto sejam revestidos do poder. Não se contente com a vida espiritual que você tem hoje. Queira mais. Beba mais da fonte chamada Jesus. Se alimente mais do pão vivo que desceu do céu. E receba de Deus a promessa da vida eterna. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Fique em pé no seu lugar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, fica, Senhor, meu céu. Nós não vamos ter a síndrome de Laodiceia. Nós vamos permanecer na fonte inesgotável que é o Senhor Jesus. Eu quero profetizar que você vai ser um crente a partir de hoje mais ainda, que não vai se misturar com as coisas do mundo, porque quem é do céu não quer saber das coisas do mundo. Arabasturianda labachai. Enquanto muitos crentes estão andando da forma que o diabo quer, nós levantamos as nossas mãos e dizemos: Senhor, não nos curvamos ao sistema do mundo. Elias pensou que tinha sobrado só ele.
Elias pensou: meu Deus, mataram todo mundo, os profetas se renderam, os profetas se curvaram a Baal. Aí Deus fala para Elias: eu reservei para mim 700 profetas que não se dobraram diante de Baal. Eu quero crer que eu estou olhando para a igreja que não se curvou diante do sistema. Eu quero crer que eu estou diante da igreja que não se curva diante dos desejos e seduções desse mundo. Eu estou diante de uma igreja que não se rende a Satanás e seus demônios, que portanto não vai viver a síndrome de Laodiceia, não vai viver os problemas de Laodiceia, mas vai seguir firme no propósito de Jesus Cristo. Feche seus olhos. Feche seus olhos. O Senhor está nessa casa. E nós não vamos sair daqui nessa noite da mesma forma como a gente entrou por aquelas portas. Mas se você agora precisa se arrepender, se você durante a sua vida foi um crente morno, um crente totalmente acomodado, hoje é noite do arrependimento entrar na sua vida. Se até hoje você não foi aquele crente de pulso firme, radical: pastor, o senhor não está sendo radical. Eu não, é o evangelho que é radical. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Pastor, mas nós vivemos nesse mundo. Sim, mas o mundo não pode viver em nós. Ou somos de Jesus, ou não somos. Ou somos herdeiros da promessa, filhos de Deus, ou podemos esquecer tudo isso aqui. Mas hoje, assim diz o Senhor, é noite de novos recomeços. Deus não está interessado em perder ninguém. Deus não está interessado em tirar ninguém da sua presença. Ele está clamando, Ele está batendo na porta dizendo: filho, deixa eu entrar no seu coração. Filha, deixa eu entrar na sua história. Deixa eu mudar o que está errado. Deixa eu transformar o que está torto. Deixa eu mudar aquilo que precisa ser mudado. Deixa eu tocar na sua história hoje. Chega de viver alguém parecido com seus amigos que metem a cara na cachaça. Chega de ser parecido com as suas amigas que rebolam até o chão. Chega de parecer com as pessoas nos bares. Não podemos ser influenciados por elas, mas vamos influenciar todas essas pessoas em nome de Jesus. E eu quero profetizar que os seus amigos, os meus amigos, as suas amigas serão conhecedoras de que você serve a um Deus vivo, verdadeiro, e que você não vai se curvar ao sistema e aos desejos do inferno. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. No início eras a palavra, com Deus. Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei.
quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Nós vamos entregar os elementos da ceia. E eu não quero que você fique sentado porque você não é batizado, mas eu quero que você permaneça de pé, porque a mesma graça que alcança os batizados alcança você também. Você apenas não vai participar dos elementos da ceia do Senhor, mas eu quero profetizar em nome de Jesus: no próximo batismo você descerá as águas e ceará conosco para a glória e honra do nome de Jesus. Amém? Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Em espírito de oração, o Senhor está nessa casa, amém? O Senhor está nessa casa, o Senhor está aqui. Todos pegaram os elementos da ceia? Se tem alguém que não pegou, levante sua mão, por gentileza. Tem um aqui na frente que não pegou. Tem mais alguém pro lado de cá que não pegou? Ali, Dilane. Aleluia. O texto que nós lemos diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, ele partiu e disse: esse é o meu corpo que é partido por vós em favor de muitos. Façam isso todas as vezes que vocês comerem em memória de mim. Quando Jesus ele rasgou o pão, ele estava mostrando para nós o que haveria de acontecer com o seu corpo. E o pão representa o corpo de Jesus que foi moído, traspassado. E ao olhar para o corpo de Jesus, devemos lembrar dos nossos pecados. Porque o texto de Isaías 53 vai dizer que Ele levou sobre si as nossas transgressões e as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Por isso, traga à sua memória aquilo que Jesus fez por você. Se arrependa hoje dos seus pecados. Em nome de Jesus, participe do pão, em nome do Senhor. Arabassurianda labachai, decanta labassurianda labachai. Você pode liberar uma palavra de amor a Ele no seu lugar.
Você pode dizer para Ele: Senhor, eu faço compromisso hoje, eu não vou ser igreja de Laodiceia, eu não vou ter a síndrome de Laodiceia, mas eu vou viver para Ti e por Ti, porque a Tua palavra diz em Romanos 11:36, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Aleluia. Segure o cálice. Semelhantemente também, depois de cear, Ele tomou o cálice dizendo: este é o cálice da nova aliança. Se por um lado o corpo foi rasgado pelos pecados, o sangue foi derramado para que haja vida. Façam isso todas as vezes que vocês beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês comerem um pão e beberem um cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Vocês estão mostrando para o mundo: não somos Laodiceia, somos a noiva lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. E vamos permanecer firmes até o dia do Senhor. A Bíblia diz que a escrita de dívida que nos era contrária foi pregada na cruz, para a glória de Deus e vergonha do inferno. Por isso, quando você tomar desse cálice, você possa celebrar a vida do Senhor que há em você, a liberdade do Senhor que há em você, a comunhão do Senhor que há em você. Em nome de Jesus, tome do cálice. Quantos podem celebrar ao nome do Senhor? Levante seu cálice e diga comigo: a morte venceste, o vento rompeste, a tumba vazia. Diga isso, declare a sua liberdade. Os céus te adoram, Proclama. Você crê dessa forma, diga comigo: aleluia! Diga mais forte: glória a Deus! Então aplauda o nome de Jesus, porque Ele é merecedor. Aleluia! Aleluia! Gente, a nossa programação segue normal. Sexta-feira o culto dos adolescentes, sábado o culto dos jovens, domingo às 10h e 19h
o culto da família, faça a sua inscrição, e na próxima quarta-feira nós estamos aqui para celebrar ao nome do Senhor. Levante sua mão para o céu, que o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo e a consolação de Jesus Cristo esteja com você hoje, amanhã e até a volta de Jesus. Vá em paz, que Deus te abençoe.